Universitária FM, Agenda Cultural. Neste sábado vai rolar a festa Chuva de Brilho a partir das 4 da tarde no Cais do Sertão. O evento conta com a participação de Flaira Ferro e a banda Som na Rural, que recebe nomes como Maurício Badé e Lucas dos Prazeres. A entrada é franca. O projeto Rock de Mulher acontece neste sábado no rooftop do Shopping Tacaruna, com o objetivo de gerar espaços para o desenvolvimento de novas profissionais no mercado musical. A partir das 5 da tarde, tem roda de conversa sobre o mercado de trabalho e show com a banda completamente feminina, criada exclusivamente para o evento, que é gratuito e aberto ao público. Universitária FM, Agenda Cultural. Todo recém-nascido precisa tomar a vacina para evitar o rotavírus. Verdade. No mundo, o rotavírus é uma das principais causas de diarreia grave em crianças menores de 5 anos. Pense bem, é melhor prevenir do que remediar. O Ministério da Saúde disponibilizou ao todo 19 vacinas que previnem mais de 20 tipos de doenças: hepatite, rubéola, sarampo, cachumba, febre amarela, difteria, tétano, coqueluche, dentre outras. Toda a família deve ser imunizada. É de graça. Basta ir a uma das 37 mil unidades de saúde do país. Contra arrependimento, não existe vacina. Acesse saude.gov.br/vacinação e saiba mais. Universitária FM. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, seja bem-vindo mais uma vez, ouvinte da Rádio Universitária 99.9 FM e agora também os ouvintes da nova Rádio Paulo Freire 820 AM. Está começando agora o programa Fora da Curva, o programa que fala do que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou professor nos cursos de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e eu recebo hoje no estúdio Luciana Veras, que é jornalista e repórter especial da revista Continente e também é atriz e produtora Dandara de Moraes. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos e todos os ouvintes. E a última edição do Festival de Cinema Berlinale, que acontece na Alemanha, teve um importante marco para a indústria dos filmes, com a assinatura do protocolo 50-50-20-20, que estabelece uma meta de igualdade de gênero nas produções de filmes, tanto na distribuição de funções entre homens e mulheres, como também na remuneração que é dada para cada um. E entre as ações associadas ao protocolo, por exemplo, está o 10% para 50-50, idealizada pelo Women in Film and Television International, que articula empresas que ofereçam descontos para qualquer projeto que promova a paridade de gênero. E essa rede de conscientização é uma das maiores forças do cinema atual, não apenas no que diz respeito a gênero, mas também à raça, para que tenha um aumento em produções que estão no circuito principal e que sejam dirigidos por mulheres e por negros. Para ter uma ideia, né, dos 1.200 filmes lançados entre 2007 a 2018, eu roubei esse dado da tua matéria da revista Continente, um intervalo de quase 10 anos, apenas 4% haviam sido dirigidos por mulheres. E essa não é apenas uma disputa por outros olhares, sensibilidades e narrativas, né? Entender que a indústria cinematográfica tem sua cadeia de comando predominantemente masculina é reconhecer que muitos dos filmes que nós adoramos assistir estão costurados por histórias de machismo, misoginia, racismo e abusos. O mundo da arte nos bastidores é bem menos progressista do que de fato parece. E para além do posicionamento da política partidária e das políticas de distribuição que marcam esses eventos, existem outras bandeiras tão importantes quanto em vigor e que prometem uma mudança de paradigma na indústria dos filmes. E é por isso que o Fora da Curva de hoje pergunta até onde a política encontra espaço no cinema. E aí, Luciana, para a gente começar a conversa da gente, eu queria que tu explicasse como é que funciona esse circuito dos festivais internacionais para o ouvinte da rádio poder se situar melhor, né? O que é o Berlinale, né? Por que ele é importante e por que é importante esse debate estar acontecendo nele? Certo. Bruno, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui representando a revista Continente e estar ao lado de Dandara. Estou vendo aqui que na sala a gente tem 2 homens e 4 mulheres, então é isso. A política está em todos os lugares, está nisso também. A Berlinale, que é o Festival Internacional de Cinema de Berlim, é considerado o evento que abre o calendário cinematográfico mundial, né? Se a gente pensar assim, né?
São eventos glamurosos que a gente conhece, enfim, das premiações, né, daquela coisa do tapete vermelho, mas são eventos também que apontam não apenas tendências de mercado e não apenas, de uma certa forma, ditam os filmes que a gente vai ver ao longo do ano ou os filmes que a gente vai buscar ver, mas também podem servir como farol e bússola para discussões como essa da representatividade e da paridade de gênero. A Berlinale acontece há quase 70 anos, essa edição foi a 69ª. Foi a segunda vez consecutiva que a Continente pôde me enviar como repórter e como jornalista para cobrir esse evento, numa parceria com o Centro Cultural Brasil-Alemanha, que a gente gosta sempre de destacar. E por que foi importante essa discussão estar acontecendo lá? Porque foi a primeira vez, veja, a gente está falando de um festival que tem quase 70 anos, mas foi a primeira vez que o diretor-geral da Berlinale, que se chama Dieter Kostlik, que inclusive está saindo, então eu acho que foi quase um ato, meio que o canto do cisne dele, de uma certa forma, assinou um protocolo de intenções ratificando o que seria, assim, não apenas o desejo, né? Uma política do festival de investir e de trazer para se a gente pensar, todos os tentáculos do festival, né? As mostras competitivas, as homenagens, o Berlinale Talent, que é um espaço em que centenas de pessoas do mundo inteiro vão para passar a semana em capacitação. Ou seja, de trazer para todos esses espaços essa discussão, que eu acho que talvez nem seja mais uma discussão, seja mais uma coisa já factível, já tangível, e de você trabalhar para que não apenas você selecione mais filmes produzidos e dirigidos por mulher, mas que nas comissões de seleção tenham mais mulheres, mas para que os curadores dos grandes programas sejam mulheres, ou enfim, para que você possa ter uma inserção não apenas de mulheres, mas de mulheres negras, de mulheres trans, de mulheres LGBT. Então, o festival assinar um protocolo desse não é apenas um mero, como é que eu diria, jogo de cena, sabe? Eu acho que é uma comprovação da seriedade. A gente tem, claro, como brasileiros e brasileiras que somos acostumados a essa realidade do nosso país, e que muitas vezes há uma cortina de fumaça, né? Como estamos percebendo, algo que tem acontecido muito nesse atual governo. Então, a Berlinale fazer isso não significa que fez isso esse ano e no ano que vem vai ser outro diretor no festival e isso vai ser esquecido, não. Isso significa que o festival assinou esse protocolo. Contrato, né? Exatamente. Exatamente. É como se fosse aquela diferença que eu acho que a cada novo governo do Brasil a gente fica se pensando. Uma política de Estado e uma política de governo, né? Então é um compromisso do festival. O festival vai trabalhar para atingir essa maior paridade, não apenas na competição, mas em todos os seus nichos. Então acho que é algo representativo e importante que tenha acontecido, digamos assim, num evento que abre o calendário, porque pode também, de certa forma, dar o tom para o que vem por aí. E ele é um evento que tem uma força que pode inspirar ou fazer que essa sequência do circuito de festivais tome essa mesma atitude, né? Eu acho que sim. Essas discussões todas, se a gente for pensar no que aconteceu desde 2016 com o movimento Me Too, não tem como essas discussões, esses debates não chegarem até os festivais, porque os festivais são um espaço em que, claro, há o glamour, em que, claro, há o mercado, né? Os festivais são importantes plataformas para você lançar o filme, para você marketear um filme que depois vai chegar com força ou com menos força ao circuito comercial, mas são também espaços em que se faz política, né? A gente pode lembrar, por exemplo, o que aconteceu no Festival de Cannes em 2016, quando Aquários, do cineasta Kleber Mendonça Filho, foi exibido na competição. Sim. E a equipe e os atores fizeram o protesto que fizeram, e como isso repercutiu depois, né? Quando a gente já estava vivendo, naquele momento, em maio de 2016, os momentos, na verdade não, maio já tinha sido, né? A sessão do impeachment já tinha acontecido na Câmara, então a gente já estava no processo do impeachment de Dilma Rousseff. Então acontecer na Berlinale não é só um mero, vamos fazer isso e vamos depois aqui, não é só um oba-oba, sabe, Bruno? Eu acho que é algo que determina que o festival está atento para isso e que, como tal, pode ser cobrado, inclusive com mais força e com mais veemência, porque eu acho que essa assinatura do protocolo também simboliza isso. Agora está protocolado, está formalizado, então o festival vai ser cobrado. E aqui no Brasil a gente também tem um circuito próprio, né? Tem o Janela Internacional de Cinema, tem Gramado, É Tudo Verdade, que dão vida também aos circuitos alternativos fora do shopping, né? O que passa nesses festivais escoa por lá também. Como é que a gente tá nessa questão aqui no Brasil? A gente tem um festival, assim, a gente tem uma pausa, né? No fim do ano, mais ou menos, a gente começa com Tiradentes, né? Isso. A gente começa, o primeiro festival que tem no Brasil é Tiradentes. E, inclusive, meu filme também passou lá. Mas eu lembro que eu fui lá ano passado com outro filme
E uma das únicas premiações, por exemplo, falando dessa coisa assim de estabelecer metas, como a Berlinale fez, ou cotas, ou políticas de reparação, que é o que está acontecendo, né, no audiovisual e também outros meios de produção, que tem o prêmio Helena Inês, lá em Tiradentes. Só que ele é o único prêmio que não dá dinheiro. Então, assim, você pode botar um prêmio, fazer uma questão de cota, mas por trás, sabe como é que isso fica. Então, ainda está caminhando muito lentamente, sabe? Eu também faço meio que distribuição dos meus filmes, eu que faço tudo. Então, eu tive contato com vários festivais ao longo do ano passado. E, pelo que eu me lembre, poucos festivais eles fizeram um recorte, assim, de perguntar quantas pessoas tem na equipe, se é dirigido por uma mulher, se a mulher é negra, se ela é trans, se ela é indígena. E alguns festivais fazem esse levantamento de dados nas inscrições dos filmes e divulgam. Eu lembro que Tiradentes foi um desses que fez. Mas é muito tímido ainda, sabe? A gente vê que seleciona alguns filmes que até alguns anos atrás não eram selecionados, não tinham espaço para passar. Mas esses filmes vão para os festivais e na hora de distribuir, assim, acaba sendo esquecido, sabe? E quantos filmes também deixam de entrar. Mas eu acho que a gente está passando por um processo de que a gente tem, com a internet agora todo mundo tem um pouco mais de voz, assim, todo mundo que se incomoda com alguma coisa a gente pode falar. Então, não tem mais para onde fugir, sabe? Se algum festival for machista ou racista ou LGBT-fóbico, a gente vai falar. E o que eu sinto é que as pessoas estão ouvindo, mas ainda tem um pouco de como diz, estão um pouco presos ainda, sabe, a mudar. Eu vejo um pouco de discurso, mas na prática não tanto. Enfim, é uma coisa a ser discutida ao longo dos anos e tal. Eu acho que a gente está vivendo um momento em vários sentidos. E aí o cinema faz parte da vida, então ele é afetado pela política. E a gente afeta também, acho que tudo é política, mas a gente está vivendo esse momento, como a Dandara pontuou, em que talvez a gente esteja vivendo uma revolução, não como a gente pensa assim, como as revoluções nos foram ensinadas na escola, mas isso, a gente tá vivendo um momento em que, no próprio fazer jornalístico, a gente que é jornalista, sabe que hoje é muito mais diferente do que era quando a gente entrou na faculdade. E eu acho que também de poder fazer a diferença nisso, de você ser realizadora, ser atriz e você poder assumir para si, como você assumiu a tarefa de colocar seus filmes nos festivais, de distribuí-lo e de também provocar, enfim, de determinados eventos, determinados festivais e de fazer parte dessa discussão. Nada vai acontecer no Brasil se não houver uma discussão, se não houver um certo levante. Desconforto, né? Que é isso, tem que sempre ter o desconforto para ter alguma medida efetiva, realmente. Ô Dandara, e tu já tem uma carreira aí que é premiada tanto como atriz, também como realizadora agora, né? Mas é interessante notar que, de fato, o imaginário principal do cinema pernambucano é permeado por nomes masculinos, né? Kleber Mendonça, Cláudia Assis, Gabriel Mascaro. É mais difícil para mulheres aqui no estado serem reconhecidas nesse papel de diretora? Né? Tipo, tem a Cinemateca Pernambucana, né? Lá no Museu do Homem do Nordeste. Eu não fui, mas o que me disseram é que tem fotos dos cineastas, como se fossem presidente da República. E são todos homens, e aí tem uma foto de Renata Pinheiro, eu acho, e uma de Adelina Pontual. São essas as diretoras que a gente tem, elas são brancas. Eu acho que é bem difícil. Por exemplo, eu não consigo te dizer vários nomes de mulheres, como você acabou de citar, vários nomes de homens. Porque o que é levado em consideração também são os filmes que circulam em festivais, os filmes que são premiados, os filmes que são distribuídos. Por exemplo, tem Déa Ferraz, que tem Câmara de Espelhos, que foi um filme que ela demorou muito tempo para aprovar no Funcultura. Ela aprovou como um curta e fez um longa.
E, enfim, tá aí batalhando pra distribuir. E quantas pessoas conhecem Déa Ferraz, sabe? Tem também questão de produção, se a gente for pensar em produtoras, tipo Estela Zimmermann, que tá no mercado há vários anos e as pessoas não lembram também. Mas os homens estão sempre sendo lembrados, né? Enfim, tem sim uma dificuldade enorme das mulheres serem reconhecidas. E para as mulheres negras, mais ainda, eu acho. E as mulheres trans, e enfim, se a gente for fazendo esses recortes, vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil. Só que agora a gente tem... a gente tem que, na verdade, falar assim de base, né? Porque os meios de produção que a gente tem aqui em Pernambuco para fazer filme é o Fundo Cultural Audiovisual. É o único edital que a gente tem, que abre uma vez por ano e todo mundo fica louco para inscrever seus filmes. E até uns anos atrás era só homem, até que começou a implementar a política de cotas. E aí, os nomes que começaram a cota para mulheres e para pessoas negras e indígenas também. Então, tá mudando, assim, sabe? Por exemplo, ano passado, foram aprovados, acho que 10 projetos de longa-metragem, contando escrever roteiro e produzir. E desses duas eram mulheres. 8 eram homens, 2 eram mulheres. Eu fui uma das mulheres e a outra mulher eu não lembro. Mas assim, sabe? Tipo, de 10, 2. Era um projeto de longa até ou era Dandara? Foi mal, já tô fazendo pergunta aqui. Já, né? Eu coloquei interessada na futura pauta. Longa-metragem pra escrever, né? Pra desenvolver o roteiro, porque o Fucultura tem essa linha de... Enfim. E aí eu consegui aprovar. Mas, que assim, massa. Foi... E é um projeto de quê? Foi mal, Bruno, mas eu não consigo me conter. Não consigo me conter. É um road movie que ele começa na Bahia e vai até o Uruguai. Eu comecei a escrever ele, eu tive a ideia, eu acho, final de 2017. E é sobre uma jovem que ela é rica. Ela é filha do maior fazendeiro de camarão da Bahia, que existe fazenda de camarão, que é uma coisa interessante. E aí ela viaja pelo país, meio que... E nessas viagens que ela faz, ela vai encontrando vários personagens que trazem para ela vivências políticas, certamente, que ela não enfrentava por ser uma mulher rica. Então ela passa por aldeias indígenas, ela passa por quilombo lá em São Paulo. E muito louco que na época que eu escrevi uma cidade lá em São Paulo que acabou sendo a cidade que Bolsonaro nasceu, né? Eldorado, em São Paulo. Foi mesmo? Foi, eu não sabia disso quando eu botei. E, enfim, aí ele tem é um filme jornada, assim, que a personagem vai se descobrindo ao longo do tempo e vai mostrando mais ou menos o que a gente tá passando politicamente no Brasil, né? Com essa questão de ela quer ir pro Uruguai, que é uma coisa que há muito tempo, desde a época de Mujica, que a gente já ficava conversando. Então, traz isso, assim, essa dicotomia entre o Brasil e o Uruguai, qual é o país que a gente tá querendo, o que é que a gente quer fazer pelo país também, se a gente vai embora, sabe? Enfim, isso. Aí eu vou começar a escrever em junho. Vou viajar para escrever. Massa. Vou ficar anotado aqui no meu caderninho de futuras pautas. Até tava aqui nas perguntas que eu tinha separado para fazer também, né? É importante situar nosso ouvinte que o cinema, assim como todas as outras linguagens culturais no Brasil, elas dependem pesadamente do fomento do poder público, né? Eu vi até que você chegou a fazer um filme 100% sem recurso nenhum, né? Mas apesar desses esforços quase que de guerrilha que acontecem todo dia na nossa cidade, no país, os editais eles ainda são muito fundamentais, e no Fucultura a gente tem linha para pesquisa, para fazer o roteiro, né? Tem verbas destinadas para cada uma das etapas do filme, né? Só para situar nosso ouvinte, do roteiro, a pré-produção, a produção, a finalização, a distribuição, tudo isso tem essas etapas diferentes. E aí você meio que já respondeu uma dúvida que eu tinha, né? Se o Fucultura ele já tem algum direcionamento que promova alguma paridade de gênero. O Fundo Setorial do Audiovisual, que é nacional, tu sabe dizer se tem isso também?
Eu acredito que não tem, não. Não. Acho que isso ainda não foi, digamos assim, instrumentalizado e transformado numa política de Estado. Inclusive, foi bom você citar o Fundo Setorial do Audiovisual, porque com tudo que está acontecendo no Brasil, a partir desse novo governo que instaurou, bem entre aspas, uma nova política em Brasília desde janeiro, todo mundo que trabalha com cinema, acho que Dandara pode Todo até mundo falar, preocupado. está todo mundo super preocupado, está todo mundo de uma certa, por um lado, estarrecido, porque a gente está vivendo num país em que não existe mais o Ministério da Cultura, Sim. não é? Por outro, a própria Agência Nacional de Cinema, Ancine, enfim, antes mesmo, acho que não foi Dandara, do governo Bolsonaro tomar posse, dele ser efetivamente presidente do Brasil, a Ancine já tinha adotado critérios, no mínimo questionáveis, Sim. para, de uma certa forma, hierarquizar os cineastas e os produtores, critérios esses que deixariam boa parte, digamos assim, dos realizadoras e realizadoras do Nordeste, se não fora, digamos assim, na rabeira dessa cadeia produtiva. Era quase como se você fosse uma prova de currículo, entendeu? Uma prova de pontos. Se você tem um filme que levou 5 milhões aos espectadores ao cinema, você vai ganhar uma pontuação X. Eu tô falando bem mas assim, é isso mesmo. bem por alto. Mas é isso. Então, isso já deixou muita gente, assim, que trabalha com cinema com as orelhas assim, peraí, o que é que tá acontecendo? E, na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, por exemplo, existe um dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual que é usado para fomentar produções em diferentes estágios. Sim. Assim como existia anteriormente editais da Petrobras. Só que a Petrobras já era. Já era. Não vai patrocinar mais nada de cultura. Então, se você tinha, como a Dandara colocou, ela ganhou um prêmio para desenvolvimento de roteiro aqui no Fucultura. E você tinha esse mesmo prêmio no BNDES, você tinha esse mesmo prêmio na Petrobras. Na época do governo de Lula ou na época do governo de Dilma. E agora você não tem mais isso. Então, a gente vai ficar, talvez, refém de editais estaduais e torcendo para que esses editais estaduais sejam mantidos, porque no plano federal não existe, pelo menos até onde eu vejo, um horizonte cristalino de investimento no cinema. Se a gente tem um governo que extinguiu o Ministério da Cultura, se a gente tem um governo que incentivou e que alardeia uma PEC que congela os gastos em educação e cultura por 20 anos, é quase como se estivesse dizendo, arte não é prioridade, cinema não vai ser prioridade. E se for, né, cinema, que tipo de cinema, vai ser prioridade para esse governo, né? Que eu acho que na reportagem que a gente publicou na edição de março da Continente, tem até um depoimento da própria Dea Ferraz, em que ela diz isso, né? A questão continua sendo a gente discutir gênero e discutir paridade e representatividade das mulheres, até isso não virar mais um assunto. Mas que cinema é esse que a gente vai poder fazer vivendo num país em que, de uma certa forma, esse machismo que ela fala no filme dela, Câmara de Espelho, está legitimado. Ele não está apenas naturalizado, ele está legitimado, ele foi empossado. A gente hoje tem misoginia e machismo instaladas nas casas legisladoras, no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada. São discussões que elas estão apenas conversando. Então, falei um pouco antes disso, a gente está vivendo esse momento em que, de uma certa forma, esse programa, a gente dá uma matéria sobre questões de gênero na Berlinale, mas tocando esse assunto também aqui no Brasil, são, eu acho que, espaços de resistência. Essa palavra tão combalida, mas tão necessária pra gente nesses dias. E voltando um pouco na conversa que a gente estava tendo, eu fiz esse quase deslize, né? Eu saí falando um monte de nome aqui, mas eu queria saber que outras diretoras, que outras mulheres a gente tem hoje no estado que são interessantes da gente estar atento na produção delas. Eu acho que você fez uma pontuação muito importante, que a gente conhece pouco esses nomes porque eles ainda circulam menos nos festivais, né? Mas mesmo de fora do circuito dos festivais. Acho que a gente tem, claro, recortes geracionais aqui, né? Dandara citou Renata Pinheiro e Adelina Pontual, que pertencem mais ou menos a essa mesma geração dessas pessoas que você citou, né? Acho que a geração de Marcelo Gomes, de Lírio Ferreira e Cláudia Assis. Mas se a gente for ver, acho que por questões históricas, a gente talvez lembre menos delas do que a gente lembra dos cineastas homens. No entanto, são realizadoras super profícuas, prolíficas. Renata Pinheiro, por exemplo, vai começar a filmar agora. Toda uma equipe de pré-produção já está lá em Caruaru. Uma equipe que tem muitas mulheres, que eu acho que tem isso também. Tem existido, né? Eu acho que uma preocupação de talvez de tornar essas equipes mais femininas. E o que
por um lado, muita gente diz assim, por exemplo, eu tenho um amigo que gosta de polemizar comigo um pouco, aí ele leu a minha matéria e disse assim, mas vem cá, tu acha que tem que ter obrigação das pessoas, assim, de quem está fazendo equipe ter realmente metade? Aí eu lembrei para ele uma declaração que Nara Aragão, que é produtora daqui, da Carnaval Filmes, disse, que eu achei super interessante ela pontuar essa questão de como isso é tratado dentro da Carnaval Filmes. Quando eles estão montando lá, né? Quem é que vai ser a equipe do, sei lá, do próximo longa de Marcelo Gomes ou do próximo longa de Armando Praça? Eles pensam, que mulheres poderiam desempenhar essa função, né? Acho que isso é uma pergunta que tem que ser feita, tem que ser válida, porque como a Dandara falou, a gente tem aí séculos de reparação a fazer. A gente não precisa nem começar a falar, mas se a gente for lembrar das discussões levantadas na semana passada no âmbito do 8M, a gente vai ver aí dados aterrorizantes. Tanto no campo de trabalho, como no campo da cultura, como no campo da sociedade como um todo. Então, acho que a gente precisa sim, respondendo a esse meu amigo, acho que precisa sim criar esses espaços e precisa fomentar isso. Por outro lado, eu acho que tem essas cineastas que a gente... né, mas eu vou colocar antigas aqui, que não são antigas, né? Por favor, Renata e Adelina, acho que elas têm, 40, 50 anos. A gente tem novas realizadoras. A gente tem o próprio MAP, Mulheres de Audiovisual de Pernambuco. Que eu faço parte também. Dandara pode falar, né? Então, a questão é a seguinte, porque isso de, quando você, por exemplo, fazendo a equipe do seu filme, quando você está pensando em pessoas que você vai trabalhar, como você falou, a gente já tem o machismo, a misoginia, tudo legitimado. Então, automaticamente, você vai pensar em nomes masculinos. Você já está tão acostumado com isso, já está tão enraizado, que você não vai pensar diferente. E as pessoas falam, agora eu tenho que contratar mulheres, não pode mais trabalhar com homem, tem que ser... Não, agora eu vou ter que pensar no que eu tô fazendo. Isso. Você vai ter que pensar no que você vai estar fazendo. Porque não rola mais. Você tá... a roda nunca vai girar se a gente continuar agindo da forma que a gente tá acostumado a agir. Isso. Eu, com minhas militâncias e consciências, ainda reproduzo coisas. Imagina essas pessoas que não estão nem pensando nisso, né? Então, sim, a gente tem que estar consciente e tem que ser desconfortável, vai ser chato, vai ser difícil pensar, a gente vai ter que procurar a gente vai ter mais trabalho de produção. Mas é isso, porque se não houver um esforço, a gente nunca vai mudar. E pensando agora em mulheres... Outra mulher que também lançou um longa, Cecília da Fonte. Isso. E Cecília também tem a mesma dificuldade de entrar em festival com o filme dela, que é Parkland. Ela não circulou tanto em festival. Ela aí estreou aqui em Recife, no Cinema São Luís. Mas assim... E Cecília também é do MAP, né? Ela participa do MAP. Enfim, esses nomes... Que também é uma coisa que cinema as pessoas só consideram quando você faz um longa, geralmente, né? Você faz curtas, porque esse curta ninguém vê, né? Só a gente que vai para festival. Longa é aquilo, né? Para fazer um curta, você tem mais facilidade de produzir. Para fazer um longa, é muito mais dinheiro, demanda muito mais tempo de trabalho, demanda uma equipe maior. Então, quem é que está conseguindo dinheiro para fazer isso? E conseguir fazer, conseguir entrar em festival, conseguir distribuir, sabe? Então, os únicos nomes que eu consigo lembrar de verdade é Dea, porque eu assisti o filme dela, e Cecília. Eu acho que é Dea Ferraz, Cecília da Fonte, tem você, Dandara de Moraes, Tila Chitunda. Aí, de nomes, tem Tila, que tá aí com vários filmes, já acabou de entrar, o nome de batismo, o Francis, entrou no É Tudo Verdade, lá em São Paulo. Quem mais? Eu vou lembrar, mas tem várias mulheres. Tem Yane Mendes, que é lá do Favela News, que também tem o filme Mandala, que é um curta-metragem. Tem Anne Stone, que ganhou ano passado no Festcine. Tem... Eu vou lembrando, quando eu for lembrando eu vou falando, porque quando é pra lembrar as coisas eu não consigo. O que eu acho interessante também é que a gente tem muitas diretoras aí, em diferentes gerações, digamos assim, mas tem muita gente também na produção, tem gente na fotografia, tem gente em outras sessões. Assim, um dos aspectos que eu quis trazer também para a matéria foi a criação no Brasil do Coletivo de Diretores de Fotografia do Brasil, DAFB, que se vocês entrarem lá na página do DAFB na internet, vocês vão ver que o manifesto delas é bem assim incisivo. O que diferencia uma mulher de um homem é a oportunidade. Exatamente.
Exatamente. Então, assim, hoje o DAFB tem uma rede que passa por quase todos os estados, investe em informação. Porque muitas vezes, isso, a Aline Belfort, que é uma fotógrafa que eu entrevistei lá em Berlim, que é membro do DAFB, que é de Ceará, mas que mora em São Paulo, já é nessas conexões. Ela me disse, muitas vezes a gente está num estado, a gente não sabe que tem uma diretora de fotografia em outro estado, porque não sabe, porque convencionou-se saber que só quem é fotógrafo é fulano, beltrano ou cicrano. Então, assim, esses espaços também, Bruno, eles foram criados e vamos rasgar nosso lugar aqui, vamos deixar e vamos fazer valer. Para fazer valer, eu acho que volta isso, a preocupação em você criar sua equipe, em distribuir, em tratar com equidade essa distribuição de papéis. Aproveitando, avisando para os nossos ouvintes, né, que a gente já colocou aí na nossa página, está colocando na nossa página tanto o link para o Mulheres no Audiovisual de Pernambuco, o MAP, para quem quiser conhecer mais, e também o link para a reportagem de Luciana sobre Obrigada, o Bellinale. Agradece. Para poder, enfim. De Dandara, se tiver. Eu já quero me passar teus filmes. E aí a gente, enfim, entrou numa questão que eu estava querendo justamente abordar. Eu vejo lá no meu departamento, né, na graduação de cinema que existe na Federal, que existe uma quantidade relevante assim, de mulheres interessadas em cinema, de todos os cursos que a gente tem. A maioria dos outros cursos tendem a ter uma presença feminina maior, cinema não tem tanto ainda, né? Mas você fala de estudantes? Estudantes. E aí a gente pautou essa conversa sobre diretor, mas a gente acabou já entrando nisso aí um pouco também, né? É mais difícil também entrar em outras áreas, né? Para mulheres. Existe uma tendência de... Eu vi uma coisa que você citou na sua reportagem que eu achei interessante, que eu nunca tinha parado para prestar atenção, que existe uma tendência da montagem ter um olhar feminino, né? Existe esse empurramento, assim, da mulher para papéis específicos. Essa fala de Karen Harley, eu fiz questão de trazer para a reportagem, porque Karen é uma montadora, montou um monte de filme premiada por curtas, por longas, monta filmes de Marcelo Gomes, monta filme de Cláudia Assis, e tem montado muito filme de mulher. E tanto ela ficou feliz de relatar isso para mim, tenho recebido muito mais projetos de mulher, isso é muito bom. Como ela que me trouxe isso, ela disse, antigamente você tinha talvez, que eu achei legal essa analogia dela, é legal, mas ao mesmo tempo a gente pode colocar no campo assim do prosaico, mas ao mesmo tempo pensar assim, poxa, como era, né? As pessoas atribuíam às mulheres, assim, essa coisa da montagem porque... Por conta da costura, né? Isso. Você tá lá na moviola, né? Montar é um processo de costurar e cortar, né? Imagina. Tanto quando era analógico como hoje em dia. Então era uma parte da pós-produção que era ocupada por mulheres. Quando os homens foram entendendo a importância da montagem no filme, eles disseram, não, a gente quer. E aí começaram também a montar. Mas aí agora tá voltando as mulheres novamente a ocupar isso aí. Eu fui estagiária da TVU aqui, né? Mandando um abraço e um beijo para todo mundo que esteve comigo aqui nos anos de 98 e 99. E assim, era Betacam, o sistema, mas ainda tinha umas ilhas de Ilmatic. E Karen Harley me contou que ela trabalhou na Globo, também chegou a trabalhar com ilha de Ilmatic. Então, é totalmente diferente para, por exemplo... enfim, essas novas gerações que podem filmar num celular e editar no próprio celular, editar no computador. Essa coisa da montagem anteriormente tinha esse trabalho, como a Dandara falou, artesanal. Então, né, para Karen, que é um raciocínio que eu endosso, era como se fosse assim, mulher sabe cortar e costurar. Então ela vai pegar o filme, vai pegar o negativo aqui, vai cortar, exatamente. Pronto, aí vai, a mulher pode ser montadora. Só que... Eita, diz. Precisa dar um intervalo rapidinho, mas já a gente volta aqui no Fora da Curva. Bom. Você fala? Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Universitária FM, Agenda Cultural. Neste sábado acontece a edição de março da Feirinha de Serviços e Produtos Várzea Colaborativa. A feira tem início às 15h na Praça da Várzea. Artesanatos, alimentos orgânicos e cosméticos naturais são apenas alguns dos produtos comercializados durante o evento, que é aberto ao público.
Neste sábado, a Jamba Azul recebe shows das bandas Bully e Mandibu. O encontro dançante do orgânico ao eletrônico começa às 4 da tarde e conta com participações de Barro, Tagoré e Catarina Nápoles, da banda Guma. Ingressos à venda na plataforma Simpla. Universitária FM, Agenda Cultural. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. 9 horas. Bruno Lins. Quem não se lembra daquele cavalo que passou selado e você não montou? A sorte do bilhete premiado tava rabiscado e você não jogou. Às 10, nada ficou no lugar. Tributo a Adriana Calcanhoto. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela, eu vejo tudo em quadrado, remoto controle. E às 11 horas, Daido. I wanna wake up with your way by my side, and I wanna think that you look good as you ride. Domingo, na 99.9, fim de noite especial. Estreia neste sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul e curta essa paisagem sonora. Olá, aqui é a Joana Lira. Queria convidar todo mundo para vir na última semana da exposição Quando a Vida é Euforia, que finaliza agora 17 de março, no domingo. E vamos ter também no sábado, dia 16, a partir das 4 da tarde, uma festa que chama Chuva de Brilho, é aberta ao público e vão ter shows e participações, performances de Flaira Ferro, Maurício Badé, Lucas dos Prazeres, junto com Sona Rural. Venham todos. 99.9 MHz. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Estamos de volta aqui no Fora da Curva. Meu nome é Bruno Nogueira. Estou recebendo hoje Luciana Veras, que é repórter especial da revista Continente, e Dandara de Moraes, atriz e produtora. Hoje o Fora da Curva pergunta: a política encontra espaço no cinema? E eu abri o programa falando sobre como um cinema que é predominantemente masculino nas posições de liderança também é um sinônimo de uma indústria que é marcada por machismo, misoginia, abuso. A gente tem histórias assim no cinema de Pernambuco? Claro. Quais histórias a gente não tem? Quais histórias a gente pode contar? Dandara? Bom, eu vou citar um episódio recente que não se deu no set de filmagem, mas que, enfim, se deu, acho que em 2016, quando a Ana Mulher veio exibir Que Horas Ela Volta em Pernambuco, uma sessão, né, e depois teria um debate na fundagem. E a fala dela foi atrapalhada por 2 realizadores que estavam na plateia. Bêbados. Sei lá. Enfim. E que era quase como se ela não pudesse falar, mas veja, era um filme dela, ela era diretora convidada e essas pessoas estavam ali o tempo todo atravancando o debate. Você pode colocar isso em qualquer tipo de conta, você pode dizer, não, foi um episódio isolado, mas isso pra mim, Bruno, evidencia um dos aspectos desse machismo estruturante que a gente encontra no Brasil, que é essa dificuldade que os homens têm em deixar que a mulher fale. Deixa ela falar, deixa ela trabalhar. O filme é dela. Se você for pensar assim, por que você está fazendo aqui interrompendo o debate? Você nem você nem tá aqui. Não era nem para estar aqui, querida. Mais ou menos isso, entendeu? Então, o cinema reproduz estruturas que existem na sociedade. Como o jornalismo, como, enfim, as casas legislativas no Brasil. Nessas estruturas existem, claro, relações de poder que podem ser manipuladas, né? Podem ser, digamos assim, vivenciadas de formas
enfim, violentas. Então, assédio em set existe, Dandara? Com certeza. Sabe? Claro que existe. Do Brasil inteiro. Eu já fiz Brasil no filme inteiro. Eu fiz filme do Brasil inteiro. E essa questão de, tipo, um set é sempre um lugar que tem muitos homens. Muitos homens. E já ouvi de amigas, inclusive diretoras de fotografia, que as pessoas não deixam elas carregarem equipamento, as pessoas, os homens, né, vão dizer, deixa eu carregar isso aqui porque tá pesado. Não, eu tô fazendo minha função. Ou então que não pode usar shortinho, ou que tem que ir com roupa de set, porque senão os homens vão ficar assediando. Sabe, rolou, não sei quando foi também, algum longa que estavam filmando. As mulheres estavam sendo muito assediadas e elas fizeram uma carta dizendo o nome do longa, dizendo que as mulheres não toleravam mais assédio e tudo mais. Enfim, tipo, casos pontuais tem, mas o que eu acho mais interessante talvez é a gente pensar que sempre vai ter. Se tem homem, vai rolar um assédio, uma brincadeira, entre aspas, que as pessoas fazem. Eu já ouvi aqui em Recife de uma amiga que enfim, é porque é ruim contar, porque é isso também, né? A gente não pode falar, porque senão a gente sofre retaliação. Eu sofro retaliação até hoje, porque eu falei sobre um diretor que fez um jogo psicológico pra eu ficar nua no filme. Esse diretor depois me tirou do filme. E teve o filme exibido no Janela Internacional de Cinema do ano passado, foi super aplaudido. E ele não para de trabalhar, sabe? E é isso, exatamente. As pessoas falam, espero que ele encontre paz no coração. Não, mas ele tá melhor. Não, isso e aquilo. E a mulher fala... Primeiro que pra gente entender que aquela situação, a situação de assédio, a gente fica sempre achando que tá exagerando. Porque é isso que a gente aprende, que a gente tá exagerando, que a gente tá sendo chata, que a gente tá sendo antipática. Então, entender que aquela situação foi abusiva é um ponto. Isso. Você ter... conseguir preparar um discurso, ter uma posição, enfrentar aquilo é outro ponto. Você não sofrer retaliação é outro ponto. Mas o que acontece? A maioria sofre. Assim, por mais que as pessoas sejam feministas aqui, lindo, todo mundo feminista, esquerda, no fim todo mundo sofre retaliação. Eu lembro de Salma Hayek, lá em Cannes, falando sobre... não sei, algum filme assim, e tipo, ela é atriz, ela é produtora, ela é tudo, ela tem anos de carreira e ela fala, acho que depois do que eu falei isso, ninguém nunca mais vai me chamar pra trabalhar. Sabe? Então, ainda rola isso de tipo, ter medo de falar. Mas é aquela coisa, né? A gente tá criando essas redes de mulheres, mulheres negras, pessoas LGBT. Então, se as pessoas não quiserem trabalhar com a gente, vai ter outras pessoas que vão querer trabalhar. E eu acredito que vai chegar um momento que isso não vai ser mais passado pano, né? Que é o que acontece, assim. Que entra também nessa questão de um autor. Assim, o que é que acontece? O cara assediou fulana, eu vou parar de gostar dos filmes dele? Será que, sabe? Também entra nessa questão. Eu, particularmente... eu paro de gostar. Porque eu acho que vida pessoal e vida profissional, elas andam juntas. Se você trata uma pessoa, se você assedia uma pessoa na sua vida pessoal, é muito facilidade, você vai levar seu comportamento para um set de filmagem. Então, é isso, sabe? Voltando novamente na questão do desconforto. Que vai ser chato pensar que eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer uma brincadeirinha, entre aspas, que eu tenho que tratar todo mundo direito. É chato, mas é possível, sabe? Se a gente tá aqui consciente, debatendo sobre isso, quantas pessoas estão... Todas as pessoas, assim, eu tenho a sorte de me relacionar com pessoas que estão muito conscientes nesses aspectos. Então, se a gente tem essa consciência, todo mundo pode ter, sabe? Não é um bicho de 7 cabeças. Mas é isso, é cômodo porque é uma estrutura, né? E a gente vive as sombras dessa estrutura. Então, daqui que seja modificada... não sei. Mas a gente precisa seguir, eu acho que no ativismo, no otimismo e na resistência para fazer, como a Dandara está colocando, essa mudança de cultura, essa mudança de política também, que é isso. A gente precisa chegar num momento em que primeiro essa discussão de gênero não precise mais existir. E depois que essa discussão sobre a série também não precisa mais existir, que isso já seja introjetado, sabe? Que o homem diga, olha, eu não posso fazer isso. Porque
existe uma permissividade para o comportamento masculino nesses ambientes. É quase como se você diz assim, não, poxa, mas o cara, entende. né? É o jeitinho dele, É uma né? brincadeirinha, né? E isso não é mais tolerado, não pode mais ser tolerado, não vai ser mais tolerado. Então, acho que é importante também a gente perceber que esse momento que a gente está vivendo vai ser um momento que vai provocar fissuras, porque já está provocando. Se a gente lembrar do que aconteceu essa semana, agora do episódio do tiroteio, da matança, acho que a gente pode usar esse termo, na escola de Suzano, se divulgou ontem em alguns jornais que eles seriam membros de fóruns de violência na internet e que eles seriam incels, né? Enfim, não pode nem falar para ter, né? Mas enfim, é quase como existem certos privilégios que são outorgados ao homem e ao homem branco mais ainda, como se a mulher não faz tudo que eu quero fazer, então eu tenho direito de fazer o que quiser com ela. O incel é tem uma coisa, só para explicar para o nosso ouvinte, né? Tem uma coisa de frustração sexual. Isso. De celibatário também, né? Envolvido no meio. É como se ele seja um celibatário involuntário. Ele é celibatário porque não tem nenhuma mulher que queira fazer qualquer coisa com ele. Logo, ele transforma aquilo numa raiva e num ódio por mulher. Mas, enfim, não tem nada a ver, mas de certa forma tangencia a discussão que a gente está tendo hoje quando a gente está falando sobre assédio em sets ou assédio no cinema, porque a gente também sabe de episódios que aconteceram que são, assim, também bem... Como é que eu diria... Que é melhor nem falar. Mas acho que uma provocação que é importante de ser feita é que se aproveita muito dessa atmosfera progressista do mundo da arte, né, para se criar essas situações, né, que você fica na dúvida, será que sou eu que estou errada? Será que porque aqui no mundo do cinema, do mundo da música é diferente, né? Se usa muito dessa, é um progressismo conveniente. Isso. Né? Porque tipo o que eu já vi, assim, chegar a criticar para um diretor e tal, dizer, olha, isso aqui não funciona e tal. Tô falando mais genérico porque, enfim. E ele dizer, mas eu tenho a minha liberdade como criador para fazer as coisas, assim. Então, é isso, né? Questionar o artista ou a artista parece que não pode, sabe? Tipo, é como se quase você tivesse podando essa pessoa, como se você tivesse tirando o poder criativo. Mas qual é o limite da arte, assim, sabe? Para fazer arte a gente tem que abusar das outras pessoas, tem que histórias, por exemplo, saindo do Brasil, daquele filme O Iluminado, de Hitchcock, que a atriz é absurda, assim, o que faziam com ela. Tipo, o diretor disse pra a equipe não podia falar com ela, a mulher era maltratada, sabe? Tipo, não, mas é porque eu preciso que ela... Shelley Duvall, né? É de Kubrick, né? Né, que fazia Olivia Palito também, né? Shelley Duvall. Então, como assim? Por que você... Ela não é atriz, ela não vai conseguir fazer as coisas, sabe? Tipo, já experienciei das pessoas realmente quererem explorar, né? Que acho que é essa palavra, assim. E não confiar, assim, no talento da pessoa e botar ela em lugares de sofrimento. Tudo em nome da arte. Mas eu não acho que é tudo em nome da arte. Eu acho que tem muitas pessoas também que não acham que é tudo em nome da arte. Eu acho que mais recentemente teve o caso de Maria Schneider, né? Atriz de O Último Tango em Paris. Sim. De Bernardo Bertolucci, em que ele, décadas depois, admitiu que aquela cena em que o personagem de Marlon Brando faz sexo anal com ela era uma cena que não havia sido ensaiada. Ela não sabia que aquilo ia acontecer. Isso é uma forma de abuso. Se você tem uma atriz, você diz, vai acontecer isso, e no final das contas o cara faz outra coisa. Então, décadas depois ele fez esse meia-culpa, mas claro que não tem o mesmo peso e nem, eu acho que inclusive ela já tinha morrido quando ele pediu desculpas publicamente. Então, só voltando a essa tua pergunta do campo progressista da arte, eu acho que a arte é espaço de reflexão, espaço de luta também, é uma trincheira de pensamento crítico, ainda mais no Brasil. Aí eu gosto de enfatizar a palavra trincheira para ser um vocabulário bem militar, já que a gente está vivendo um governo, enfim, altamente militarizado e talvez a arte consiga apreender esse espírito do tempo antes né? Talvez a gente consiga ver nos filmes e, enfim, nos livros, questões que a gente vai experimentar na sociedade depois. Então, eu acho que a arte tem que ser esse espaço que a gente tem que colocar essas questões, colocar questões de gênero, de raça, questões de sexualidade, para serem problematizadas, para serem discutidas. A questão no Brasil, maior do que esse tema que estamos discutindo aqui, é até onde e até quando a gente vai poder fazer isso.
A gente vai entrar nisso já. Dandara, você estava falando assim, numa perspectiva de mudança, tem a construção, a formação de redes, né, de outras redes de trabalho, de outras redes de contato. E isso esbarra um pouco numa coisa que a gente estava conversando aqui no intervalo, que é sobre o acesso aos meios de produção, né, que como você estava bem pontuando, no cinema as coisas são mais caras e acaba tendo uma concentração que passa muito por essas relações de gênero também, né? Quando os meios de produção eles estão quase que todos destinados a realizadores homens, essa coisa que você tinha falado de quando a gente pega o resultado dos editais, ainda ter mais homens aprovados do que mulheres e coisas do tipo. E aí, era só para saber se tu queria fazer mais alguma consideração em cima disso. Porque assim, para as pessoas que não sabem, um set de filmagem, ele funciona 12 horas por dia. Quando não mais, né, Dandara? Quando não mais, quando não estoura, né? E a gente trabalha 6 dias na semana para folgar um dia. Tem algumas produções que trabalham 5 dias para folgar 2 dias. É muito puxado. E a gente tem que contar a pré-produção de um filme que começa, dependendo do filme, começa 2 meses antes, 1 mês antes. Então a gente tem a pré-produção em que se trabalha umas 8 horas. A gente tem a produção que se trabalha 12 horas por dia. E tem a pós. O cinema é caro de fazer, porque a gente tem que pagar tudo que se paga no emprego normal, a gente tem que pagar para as pessoas normal. No trabalho convencional, que não é fazer filmes ou audiovisual, tem que se pagar também num set de filmagem. A gente tem que pagar a alimentação das pessoas, tem que pagar transporte, tem que alugar sala, tem que ter equipamento. Enfim, para se fazer um filme precisa ter muitas coisas. E a maioria das pessoas não tem. Então quem acaba sempre fazendo o filme são pessoas que têm dinheiro para bancar quando não consegue aprovar em edital, pessoas que têm dinheiro para fazer um filme, pessoas que têm uma certa estrutura, porque também o que mais acontece em cinema, e eu falo isso desde 2012, que foi a primeira vez que eu fiz meu filme, de coisa que eu fiz e coisa que eu não fiz, é de dizer, a gente não tem dinheiro, trabalha de graça. É o que mais acontece. Até hoje, aqui em 2019, eu passei por um curta-metragem que era feito só por mulheres e que as cabeças de equipe iam receber e as assistentes não. Eita. Isso era um filme de mulheres. E enfim, complicado, né? Como é que, né? Não, mas é porque pela experiência de fazer filme. E por isso que o cinema é muito branco, porque sempre quem tá fazendo é a galera que tem dinheiro, é a galera que tem estrutura, que pode morar na casa do pai ou na casa da mãe e trabalhar de graça até fazer um nome e começar a receber. Então, respondendo à pergunta, né, se é possível fazer política no cinema, a gente é possível fazer política, é possível no enredo que um filme seja politicamente como diz? Engajado, isso, que ele traga uma mensagem política que cause uma reflexão, porque eu também comecei a trabalhar com cinema por isso, porque eu me sentia muito tocada pelas coisas que eu assistia, então eu queria fazer isso. O filme, ele pode ter essa mensagem engajada, né? Mas por trás, quem é que trabalhou? Quem é que fez sem ganhar nada? Sabe? Então, a política também tem que ir por trás das câmeras. Você tem que pagar todo mundo, porque tem a hierarquia, né? Que chama de cabeça de equipe. Por exemplo, a gente tem uma diretora de fotografia e assistente da direção de fotografia, ou o diretor. E o trabalho que essa pessoa vai executar, dirigindo a fotografia, o assistente ou a assistente vai executar igual ou mais. Só que como a direção de fotografia é a pessoa que pensa o conceito, é o trabalho que é mais glorificado, né? Que se dá mais louros, mais o hype, assim. É o nome que aparece. É o nome que aparece lá, né? Quando você pensa num filme, geralmente se pensa diretor, diretora, roteiro, direção de fotografia, produção. Então, é isso, é muito bonito fazer os filmes político, sei que lá, mas você está contratando quem? Você está pagando essas pessoas? Você está dando meios para essas pessoas poderem trabalhar no seu filme sem que elas tenham que passar sufoco? Porque mensagem bonita todo mundo pode passar. Agora, e dizer, estou fazendo cinema político, lindo, maravilhoso, todo mundo vai, aplaude, não sei o quê, mas por trás. Você está mantendo a mesma coisa, está explorando as outras pessoas?
sabe? Então, é isso, assim, que ainda acontece, tipo, abrir a boca pra falar, mas é um filme só de mulheres, que tem mulher que não tá recebendo. Porque é isso, né? Tipo, questão de gênero, para as mulheres brancas é estar inserida no mercado. É receber igualdade salarial, você paga o mesmo valor que os homens são pagos para exercer a mesma função. Para as mulheres brancas, ainda é isso, né? Para as mulheres negras, ainda é outra coisa. São pessoas que... para estudar também, cinema é um negócio caro. Cinema é um curso que não é tão antigo assim. E ter equipamento é um negócio caro. Então, por exemplo, eu conheço aqui de cinema da turma da UFPE. Eu conheço a turma que a galera que entrou em 2009, 2010, mais ou menos. Eu conheço essa galera. E conheço a galera que entrou a partir de 2013. A primeira turma só tem gente branca. Tem mulheres, conheço várias mulheres. Acho que tá um pouco assim, 50-50, mais ou menos. Mulheres diretoras, fotógrafas, roteiristas, homens diretores, fotógrafos, roteiristas, enfim. Dessa turma, todos brancos. De 2013 pra cá, quando foi que começou a ter o sistema de cotas, enfim, mudou completamente. Pessoas negras, pessoas negras, pessoas negras. E são pessoas que, se realmente não tivesse a cota, não teriam entrado. E são pessoas que, se a universidade não tivesse bolsa, não poderia estar lá na universidade. Aí é por isso que eu falo. Eu fui privilegiada, eu tive meus privilégios de ser filha de classe média. Eu pude, sabe, trabalhar de graça. Porque eu morava com meu pai, com a minha mãe. Mas tem muita gente que não pode. Então, é isso, sabe? Você não é simplesmente fazer um roteiro lindo, maravilhoso, que vai criticar várias coisas, criticar Bolsonaro, não sei o que, não sei o que. Porque você vai estar reproduzindo, a roda não vai girar, né? Se a gente não modificar os meios de produção, se não der espaço para outras pessoas trabalharem, se não pagar essas pessoas, eu prefiro que não tenha nem mensagem. Eu prefiro que você faça um filme bosta, sabe? Porque senão a gente vai continuar glorificando pessoas que só estão no discurso, na prática não faz muita coisa, sabe? Que é difícil. Eu vou fazer um curta também que eu aprovei ano passado. E consegui botar a equipe praticamente só de mulheres, assim. Tem um homem na equipe que vai fazer o som e talvez outra função. Eu rodei muito, assim, chefe de elétrica e maquinária, que geralmente é um trabalho pesado, que carrega equipamentos, carrega luz. Que não tem mulher, assim, sabe? Tipo, não tem. Mas eu consegui montar uma equipe que é majoritariamente mulheres negras. E mudando um pouco aqui a conversa, né? Mas ainda dentro de tudo que a gente está conversando, o Brasil está pela primeira vez em muitos anos sob o regime de um governo que é bastante conservador. Né? E parte da campanha desse novo conservadorismo é diretamente direcionada à arte. Sim. Né? E o nosso cinema é um que fala e faz muito uso do corpo, do nu, né? Que provoca inclusive o bom costume. Vocês acham que isso pode ter um impacto na representatividade feminina na produção audiovisual dos próximos anos? Pensando justamente que a gente tem uma verba pública que determina qual filme pode ser feito ou não pode ser feito. Eu acho que isso vai ter um impacto no cinema e na produção audiovisual. Não só no cinema, eu falo cinema, mas na televisão, enfim, na produção audiovisual, porque esse governo é um governo conservador. Por outro lado, é um governo que tem um presidente que tirou um tempo na terça-feira de carnaval para tuitar o que ele tuitou. Não é? Então, é paradoxal, mas a gente está vivendo um momento no Brasil que eu só consigo descrever usando adjetivos esdrúxulos. É bizarro, é assustador, estarrecedor. Então, eu não sei te dizer, eu vou recorrer, Bruno, a uma fala de Dea Ferraz que está na reportagem de Massa da Continente, que ela diz, a questão não vai ser a gente ter todo esse cuidado, esse zelo, essa luta que Dandara citou para você montar uma equipe que tenha paridade de gênero, você pagar todo mundo, para você lembrar de inserir, da inserção das mulheres negras, das mulheres LGBT, das mulheres trans. A questão é, que cinema vai ser possível fazer?
Eu acho que não vai, eu não acredito que vai ter não vai afetar nesse sentido. A gente vai ter um edital tal e a gente vai realmente, não vamos premiar a Dandara de Moraes porque ela é ativista, porque ela é uma cineasta negra engajada. Eu acho que isso não vai acontecer, porque a gente não tem o Ministério da Cultura. Eu acho que esse governo não tem enfim, não vai chegar a isso. O que vai acontecer talvez é de simplesmente assim, a gente não vai mais investir em cinema. Sabe? Sim. Que já tá meio assim, né? Eu acho que quem corre mais risco, pra falar a verdade, são os filmes mais comerciais, que são de grandes produtoras no eixo Rio-São Paulo, assim. Mas são filmes que não peitam, assim. Não são filmes que peitam, sabe? O Brasil é um país gigantesco, continental, em que a gente tem um parque exibidor desse tamanho. Se você for para as estatísticas, não saberia citar de cabeça agora, mas a gente tem um índice pífio se você for fazer a proporção entre número de habitantes e a quantidade de salas. Então, os filmes já têm um problema de exibição. Que produtoras como Dandara e como muita gente peita esse problema de exibição, fazendo circuitos alternativos, disponibilizando seu filme para ser exibido. Online, cineclube. Exatamente. Então, já são formas de resistência. Eu acho que a gente vai ter aí, não sei, talvez uma pauta conservadora, né? Já que a gente está vivendo sob um governo que tem uma ala que gosta de cuidar dos costumes, né? A gente tem um ministro da Educação que gostaria que as pessoas declamassem, cantassem o hino nacional antes das aulas. A gente tem aí professor, a própria figura do professor e das professoras é vista como se fossem doutrinadores, né? Enfim, tem essa discussão toda que pertence a esse mesmo caldo, difícil de descrever até do que a gente está vivendo no Brasil. Então, o que eu acho é que algumas coisas aconteceram no mundo e no Brasil. E você está falando aqui com uma atriz, uma realizadora negra que está aqui, que vai produzir um longa, que vai produzir um curta. E isso já é um indicativo de mudanças. A gente estudou na Federal, na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, só tinha uma pessoa negra na minha sala. E olha que já era a Universidade Federal Pública, mas era em 97. Faz tempo, já estou revelando minha idade aqui. Hoje, se você... eu vou falar às vezes em algumas turmas lá, é massa ver essa diversidade que Dandara citou, entendeu? E isso não foi fruto... Isso é fruto de uma conquista dos movimentos sociais, mas foi fruto de uma política. Também, não precisa de reparação, de né? reparação, que a gente está vendo ameaçar. Infelizmente, vou ter que encerrar nossa conversa, porque o nosso programa acabou. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês e pelas falas de vocês. Lembrando que tem mais desse assunto na revista Continente, né, que está nas bancas. Isso, obrigada. O link está lá também na nossa página. E o programa de hoje teve produção de Ed Rodrigues, locução e roteiro de Bruno Nogueira, na equipe Carol Torpe e Luana Farias e os trabalhos técnicos de Marco da Lata. Um bom fim de semana para todas e todos. Obrigada. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.